Como se eu não quisesse. Ficarei reconhecido do fundo da minha alma se você me der alguma luz sobre as propriedades da matéria em meu poder, que não sei usar, correndo um risco de fazer o mal, onde só quero fazer o bem. Podemos iniciar imediatamente uma experiência de ressurreição. Já é quase meia-noite. A hora é favorável, e como eu, graças a Deus, não corro o risco de me decompor, entrego-me à sua inteira disposição. Vamos até a Ilha dos Mortos. Lá nós escolheremos alguns defuntos e os faremos voltar para as alegrias da vida. Visto eles não terem condições de saber quem são os seus benfeitores, não poderão nos delatar e jamais aceitarão a ideia de que estavam mortos, concluiu rindo Narayana. Supramati pôs-se a pensar indeciso. A possibilidade de estar presente numa experiência tão inédita atiçava-lhe a curiosidade, e um certo aborrecimento em relação a Dakirinara, que lhe iam ministrando os conhecimentos em doses homeopáticas, incitava-o a aceitar a proposta de Narayana. Por outro lado, sua boa e correta alma sentia-se atormentada com o temor de causar algum mal ao lançar a mão, criminosamente, de poderes desconhecidos. Narayana, que o observava atentamente, soltou uma gargalhada escarninha. Você está vacilando? Talvez. Você esteja com medo de Naridakir? Neste caso, esqueça de que eu falei. Deus me livre se você receber uma reprimenda de seus severos mentores. Um rubor brilhante cobriu o rosto de Supramati. Chega de falar besteira. Não recebo ordens de ninguém e quero assistir a esse fenômeno que você prometeu me mostrar. Só deixe que arrume as coisas e pegue minha capa. Você que sabe. Não se esqueça de levar o frasco com a essência e me arrume também uma capa qualquer. Eu não posso sair à rua com este traje do outro mundo, disse Narayana, atirando para o chão a capa que vestia, e que ao cair, desfez-se toda. Ele encontrava-se agora num traje de veludo violeta com larga gola em renda e botas de cano longo com esporas. Supramati olhou sorrindo e, depois, guardando apressadamente as coisas, perguntou: diga-me, por que Nara tenta impedir, a todo custo, que você adquira o seu atual estado? Isso não lhe é indiferente? Um sorriso enigmático deslizou pelos lábios de Narayana. Pergunte a ela. Talvez ela lhe diga a razão dessa má vontade em relação a mim. Eu não quero irritá-la mais ainda, suscitando talvez suspeitas infundadas. 10 minutos depois, ambos saíram do palácio através de uma escada secreta que dava na laguna lateral. Aos pés da escada, havia um barco. Eu mudei os planos, anunciou Narayana sentando-se no barco e se envolvendo todo na capa. Até a Ilha dos Mortos é muito longe e, além do mais, lá é difícil retirar os ossos. Pensei numa coisa melhor. Perto daqui, aí ele citou o nome de um dos pequenos canais laterais, há um velho palácio semi-destruído. O seu dono, de família antiga tradicional, está totalmente arruinado e subsiste num dos quartos do primeiro andar, onde logo acabará morrendo, opondo-se, entretanto, a vender as ruínas. Naquele palácio havia outrora uma capela sob a qual construíram um túmulo, atualmente esquecido. Lá nós encontraremos o que precisamos. Está bem. Concordou Supramati pegando nos remos e se dirigindo ao local apontado. Era um antigo quarteirão de Veneza. As casas, rodeadas por um pequeno canal, tinham em grande parte um aspecto desértico e abandonado. Por fim, Narayana indicou um prédio mais destruído que os demais e disse: que palácio, hein? Pare junto daquela pequena porta à esquerda. Supramati encostou o barco junto a um velho anel de bronze, fixado na parede, e começou a subir a escada. Narayana ia à frente. Sob a pressão de sua mão, a porta abriu-se rangendo, fechando-se quase imediatamente. Aqui está mais escuro que na goela do diabo, resmungou Supramati. Dizendo isso, ele tirou do bolso uma esfera de vidro com um cabo de bronze. A esfera começou a emitir uma luz brilhante. Oh! Então já descobriram o segredo das lâmpadas eternas que tanto seduziram os cientistas desde que elas foram encontradas nas sepulturas romanas? Observou Narayana. Sim, o segredo foi desvendado há 30 anos atrás. Agora elas estão em moda.
Bem, Narayana, ande na frente e indique o caminho, pois você conhece a disposição da casa. Oh, perfeitamente! Eu vi este palácio em seus tempos áureos, ou seja, em 1560. Na época, a casa era um luxo só. Eles atravessaram rapidamente uma infinidade de salas vazias. A luz viva da lâmpada iluminava paredes desnudadas, afrescos cobertos de musgo e plafoniés balançantes que ameaçavam cair no chão. Havia um contraste marcante entre toda aquela pobreza e desolação e as maravilhosas lareiras de mármore branco e amarelo, pisos de mármore em mosaico, cobertos por poeira, e todo tipo de fragmentos. Os passos de Supramati ressoavam forte pelo piso de pedra, enquanto Narayana deslizava silencioso ao seu lado. Subitamente, uma sensação estranha e oprimente apertou o coração de Supramati. Naquele profundo silêncio noturno, naquele ambiente angustiante da destruição, nele despertou alguma coisa que recordava o antigo Ralph Morgan. Que aventura estranha ousava ele empreender em companhia de uma pessoa não menos estranha, vinda do além? Ah! Fez inesperadamente Narayana. Não se entregue aos seus pensamentos tolos. Pense só naquilo que vamos fazer. Estamos nos aproximando do nosso objetivo. Se não me engano, no fim desta galeria nós vamos sair para um grande pátio, onde, antigamente, havia um chafariz e do outro lado ficava uma capela. E, de fato, após andarem por alguns minutos, eles se encontraram frente a uma porta que levava para um pátio calçado com piso de pedra e ladeado por uma galeria em arcos. Neste momento, a lua saiu das nuvens que cobriam o céu. A luz fraca do luar, do outro lado do pátio desenhava-se uma construção com cúpula, encimada por uma cruz. A capela também tem uma saída do outro lado para uma travessa, mas, com toda certeza, aquela porta deve estar trancada por dentro, pois nenhum ofício religioso é celebrado ali há muito tempo, explicou Narayana. É incrível como você lembra bem da localidade, com todos os seus escombros, observou Supramati. Narayana deu uma gargalhada. Eu tive aqui muitos amigos e durante uma época fui uma visita constante. Mas vamos! Temos de passar pela sacristia que servia de entrada aos senhores do palácio que construíram a capela. Eles atravessaram o pátio e detiveram-se diante de uma pequena porta carcomida por vermes. Com um empurrão de ombro, Supramati derrubou a porta. A sacristia verificou-se estar completamente vazia, da mesma forma que a capela, que tinha um aspecto deveras melancólico. Os vidros de duas altas e estreitas janelas seteiradas estavam partidos, o altar estava desnudado. Algumas lápides tumulares adornavam as paredes. Narayana foi até o fundo da capela, à esquerda do altar, onde se encontrava uma placa de pedra com um anel de bronze embutido no centro. Ele se inclinou e, sem um esforço visível, levantou a tampa. Então, à luz da lâmpada, divisaram os degraus estreitos de uma escada. É a entrada à câmara mortuária, disse Narayana começando a descer a escada. Supramati o seguiu com a lâmpada. Logo depois, eles se achavam num pequeno subterrâneo que precedia a câmara mortuária. A porta de bronze da câmara estava com ferrolho, lacrado por um grande cadeado. Supramati pegou um ferro caído no chão e com alguns golpes quebrou o cadeado. Tirado o ferrolho, a porta abriu-se rangendo. Da câmara bafejou um ar viciado, repleto do odor sufocante da umidade. Sem dar atenção ao fato, Supramati entrou. A luz da lâmpada que ele segurava na mão iluminou uma fileira de caixões, grandes e pequenos, dispostos em suportes de pedra ao longo das paredes. Alguns deles estavam podres e a madeira putrefata resvalara-se no chão misturada aos ossos, outros caixões estavam inteiros. Narayana dirigiu-se diretamente a um grande e maciço caixão de carvalho enegrecido, com cantos em metal. Aqui, disse ele, repousa aquela que eu quero ressuscitar. A pobre Lorenza foi uma mulher lindíssima. O seu marido, um velho monstrengo, asfixiou-a com as mãos num acesso de ciúme por tê-lo preterido a um amante jovem e bonito. A história só não veio à tona porque o velho patife, Marco, era parente do doge. Continuando a conversar, Narayana começou a retirar a pesada tampa do caixão, que cedeu com muita dificuldade, vindo a cair com estrondo sobre o chão. Do caixão, levantou-se uma nuvem de poeira.
Jogando de lado um véu carcomido pelo tempo, Supramati viu o corpo que ali jazia. Não era um esqueleto, pois a enegrecida e ressecada pele cobria os ossos, desenhando todas as suas depressões. Em vez de olhos, anteviam-se apenas cavidades negras. A boca sem lábios fazia reganhar os dentes, e toda a cabeça, envolta numa massa exuberante de cabelos, tinha o aspecto de crânio nu. Narayana torceu o rosto. Não sobrou muito da beleza de Lorenza. Mas você vai ver agora por que o Sr. Marco pode ser perdoado por ter na consciência este crime. O que se preservou espetacularmente é o vestido. Dê uma olhada para este brocado púrpuro. Ele é grosso e resistente feito couro, apesar de mais de 3 séculos. As fábricas de hoje bem que poderiam copiá-lo. Supramati apalpou o tecido, de fato bem conservado. Apenas a renda dourada que adornava o corpete de largas mangas enegreceu totalmente. Bem, está na hora de iniciar o trabalho. Eu vou até a fonte para pegar água, anunciou Narayana. Dizendo isso, ele saiu, enquanto Supramati, confuso e perturbado pelos mais diversos sentimentos, recostou-se na parede. A sua consciência censurava-o por ele ter se decidido a fazer aquela experiência que, em caso de êxito, seria uma terrível provação para aquele ser, mas em contrapartida a este sentimento. Juntou-se um outro, a curiosidade extremamente excitada de um cientista, que lhe abafava os remorsos. Era com impaciência febril que ele se perguntava se aquilo não seria um conto de fadas, idealizado por Narayana. Como poderiam as mãos do esqueleto que segurava um crucifixo de madeira enegrecido se tornarem mãos de uma pessoa real e esse cadáver decomposto sair de seu caixão? A chegada de Narayana interrompeu os seus pensamentos alarmantes. Para sua surpresa, o outro trouxe uma xícara de água e uma lamparina antiga que tinha, pelo menos, uns 150 anos. Aqui estão! Disse Narayana satisfeito, colocando a xícara e a lamparina num dos caixões ao lado. Para que a lamparina? Comparada à minha lâmpada, ela não passa de um vagalume, observou Supramati. A sua esfera de luz viva e ofuscante pode atrapalhar a experiência. Peço-lhe embrulhá-la e guardá-la no bolso assim que você colocar 3 gotas da essência na xícara, respondeu Narayana. Isso eu posso fazer bem até com a lamparina. Mas como é que você a acendeu? Assim, disse Narayana, erguendo a mão. Imediatamente em sua mão acendeu uma chama tremeluzente, que se apagou tão logo baixou o braço. Supramati tirou o frasco e pôs 3 gotas de líquido na água. Imediatamente da xícara subiu uma grande chama vermelha e a água pareceu se transformar numa massa fundida. Jogue todo o conteúdo da xícara no caixão, ordenou Narayana. Supramati obedeceu. Ouviu-se um crepitar, como se houvessem jogado água em cal virgem. Agora a gente se afasta até aquele canto escuro. De lá nós podemos ver tudo, sem sermos vistos. Calado, com o coração palpitante, Supramati recostou-se na parede olhando para o caixão, onde alguma coisa estalava, efervescia, e para o alto subia um denso vapor esbranquiçado, sulcado de zigue-zagues ígneos. A seguir, do teto, paredes e chão começaram a saltar centenas de fagulhas fosforescentes, que feito uma cascata de estrelas cadentes se precipitavam com estalido seco sobre a massa no caixão. O coração de Supramati acelerou com uma força terrível, devido à perturbação, faltava-lhe o ar. Ele olhou assustado para Narayana em pé ao seu lado, mas não conseguiu ver-lhe o rosto, pois ele, neste instante, havia escondido a cabeça com a capa. Esta estava coberta por uma névoa luminescente que delineava claramente a sua figura na parede escura, e sua mão com dedos finos e delgados, segurando a prega da capa, era de fato a mão de uma pessoa real. Com um tremor involuntário, Supramati virou-se e continuou a olhar para o caixão. Ali alguma coisa havia mudado. O vapor esbranquiçado transformou-se numa nuvem, vermelha como sangue, que ia se absorvendo rapidamente no interior do caixão. Neste ínterim, do teto desceu à semelhança de luz errante uma enorme chama que atravessou com a velocidade de uma flecha a câmara mortuária e mergulhou no caixão, arrastando consigo os restos da nuvem vermelha. Tudo se apagou e ao antigo túmulo, iluminado fracamente pela lamparina, sobreveio um silêncio mortal. De chofre, no profundo silêncio,
algo se moveu e ouviu-se o farfalhar de um tecido de seda. Em seguida, ouviu-se um suspiro humano, tão lamentoso e débil, que um tremor glacial percorreu o corpo de Supramati. Então, na borda do caixão, surgiu uma mão branca, depois a cabeça e o torso da mulher, que, com visível dificuldade, se ergueu e se sentou tomando fôlego. O rosto que 15 minutos atrás era um crânio expressava agora um terrível pavor, os olhos vagavam assustados pelo ambiente sinistro. Grande Deus! Virgem Santíssima! Então não foi um pesadelo que Marco queria me sufocar? E acharam que eu havia morrido? Balbuciou a voz trêmula. A mulher endireitou-se rapidamente, ergueu-se e saltou cuidadosamente do caixão. Subitamente ela estremeceu e, levantando o pé, olhou para ele atentamente. Quem foi que me colocou estes sapatos rotos? Exclamou ela num linguajar puramente toscano. Tomada por repentina fraqueza, ela se sentou no degrau e agarrou a cabeça com as mãos. Querendo, provavelmente, juntar as ideias. Supramati, que a observava avidamente, viu que era uma mulher ainda muito jovem, esbelta, com maravilhosos cabelos negros. Dominada indubitavelmente pelo pavor que lhe sugeria aquele sinistro lugar, a jovem levantou-se e pegou a lamparina. Quem poderia ter trazido esta lamparina? Sem dúvida, ele, sabendo que eu estava viva. Mas, e onde é que ele está? Sussurrou ela e em seus lábios esboçou um sorriso de contentamento. Ela se virou e saiu rapidamente da câmara mortuária. Meu Deus, que ser encantador! Mas que será dele? Balbuciou Supramati cheio de dó e admiração. O que você fez, Narayana, é algo diabólico. Não será você aquele dele que ela está esperando? Acrescentou Supramati inquieto. Você é a própria encarnação da perspicácia, amigo Ralph. Agora devo lhe confiar uma grande responsabilidade e a de proteger Lorenza. Espero que Nara não fique com ciúmes, pois você é um marido tão bom e fiel. Pilheriou com um riso seco Narayana. Aliás, mesmo me arriscando a deixar brava minha ex-metade, eu não posso me dedicar à bela ressuscitada. Não tenho direitos humanos nem espirituais sobre ela, mas ela não vai entender isso, se me vir, e seu amor só causaria problemas. E agora, e até à vista. Suba. A coitadinha está no pátio sem compreender as mudanças que ocorreram com o seu palácio. Ofereça-lhe os seus serviços de cavalheiro. A propósito, você poderá voltar ao barco por um caminho mais curto. Na sala onde está a lareira adornada com a cabeça de apoio existe uma porta à esquerda. Ela sai para a galeria que os levará diretamente para o saguão. Eu lhe deixarei a capa que você me deu. A capa será útil para encobrir o traje de Lorenza, que não está muito em moda. 1 minuto depois, Supramati já estava sozinho no túmulo, Narayana havia desaparecido. Supramati subiu a escada e viu Lorenza no pátio. Ela, ao que tudo indicava, estava muito assustada, parada indecisa sem ousar ir adiante. Senhora! Chamou ele, aproximando-se da jovem. Permita-me acompanhá-la para um lugar onde a senhora poderá descansar. Supramati falava em italiano. Lorenza levantou para ele os grandes olhos negros e com visível desconfiança examinou a figura alta, envolta numa capa escura, portando um grande chapéu de feltro na cabeça. Subitamente ela recuou e assustada murmurou, Bravi? Um sorriso involuntário aflorou aos lábios de Supramati. Tranquilize-se, senhora. Eu sou um nobile e não um Bravi. Quero levá-la até a minha esposa. O resto nós discutiremos depois, acrescentou ele, jogando-lhe nos ombros a capa e pegando a lâmpada. Entendo. O senhor foi mandado por Narayana. Ele virá ao meu encontro para proteger-me, disse Lorenza, baixando o capuz. Mas eu não quero ir pela casa e Marco poderá nos ver. Nós podemos sair pela capela. Não tenha medo de nada, senhora. Ninguém nos verá ou deterá. A senhora pode confiar em mim. Visivelmente assustada, Lorenza seguiu-o. Entretanto, quando ela passava pelos quartos vazios e destruídos, foi assaltada por tal pavor, que, agarrando o braço de Supramati,
gritou em voz sufocante, o que significa tudo isso? A casa toda está saqueada. O que poderia ter acontecido aqui em poucos dias? A senhora logo saberá de tudo. Aqui não é um local para uma conversa longa, disse Supramati, arrastando a acompanhante para a saída. Durante a viagem, nenhuma palavra foi dita, mas, quando Supramati encostou o barco perto de seu palácio, Lorenza gritou em voz surda, o senhor pretende me entregar? O senhor está me levando ao palácio de Narayana? Aqui ele jamais me esconderia. Leve-me até ele. Eu quero vê-lo. Acrescentou ela, desatando-se em pranto. Um sorriso irônico e triste percorreu o rosto de Supramati. Junto com a vida, na alma da infeliz despertara também o amor ao homem traiçoeiro, que fora a causa de sua triste morte e que agora arrancou do túmulo só para realizar uma experiência interessante e provar que ele era capaz de ressuscitar os mortos. Em palavras curtas mas enérgicas, ele convenceu Lorenza a sair do barco e a levou à sala de estar de Nara, pedindo-lhe que esperasse por ele. Ele foi direto para o aposento da esposa para relatar-lhe o ocorrido. Nara não estava dormindo. Ela, aparentemente, estava irritada e andava inquieta pelo quarto. Quando o marido entrou, mediu-o com um olhar sombrio. E então? Qual vai ser a novidade? Que outra besteira você acabou de fazer? Coparticipante de que novo ato ignóbil fê-lo Narayana? Perdoe-me, Nara, disse Supramati pegando-lhe a mão e trazendo-a aos lábios. É verdade. Eu me permiti entusiasmar-me com uma experiência criminosa, no entanto, a tal ponto extraordinária que precisou matar um ser vivo e envolver em luto toda uma família para ressuscitar o cadáver, com isso permitindo que Narayana pudesse demonstrar os seus conhecimentos. Sinceramente, não tem fim a raiva diabólica e a impertinência com as quais ele brinca com as vidas humanas, feito peões, criadas para sua diversão. Você escolheu um mestre perigoso. Ele é um cientista inconsequente. Ele não se utiliza das terríveis forças para algum objetivo útil, não tem bom senso, próprio de um verdadeiro iniciado, mas é negligente em seus atos criminosos. Talvez eu tivesse sido insensato, mas fui movido unicamente pela sede do conhecimento. Quero, uma vez por todas, conhecer as propriedades da matéria-prima em meu poder. Você e Dakir, entretanto, deixam-me na ignorância, medindo meu conhecimento em gotas, feito remédio, refutou o contrafeito Supramati. Se você quer estudar seriamente, deve avançar devagar. Você, Supramati, apesar de suas boas qualidades, é uma criança terrível. Não o levou hoje a sua curiosidade insensata, que não se detém diante de nada, a praticar um ato cruel e inútil? Qual será o destino da mulher que vocês, pode-se dizer, recriaram? O que ela fará ao se ver em condições estranhas para ela neste mundo, onde ninguém a conhece? Supramati ruborizou. Atraindo Nara a seus braços, ele a beijou na face. Como sempre você tem razão, minha bela e sábia feiticeira. Mas, se o mal está feito, ajude-me a repará-lo nos limites do possível. Eu trouxe a pobre Lorenza para cá. Não podemos abandoná-la na rua. Agora ela está na sua sala de estar e, reconheço, o seu aspecto é desesperador, e imagino. Para dizer a verdade, o desespero lhe seria até uma dádiva. Ainda que a boa Lorenza não mereça minha compaixão e ajuda, mas, já que passou tanto tempo, mais a morte dupla que ela ainda terá que enfrentar, eu a perdoo e tentarei amenizar-lhe a sorte. Você chegou a conhecer Lorenza? Oh, claro! Casaram-na com um velho, mas um nobre senhor muito rico, que a amava perdidamente até Narayana tê-la seduzido. O relacionamento deles foi tão escandaloso, que acabou descoberto por Marco e este, num acesso de ciúmes, asfixiou a esposa. Estava ele torturado por remorsos, ou o choque foi muito duro para sua compleição, só sei que depois do crime ele teve um ataque apoplético e 6 meses depois faleceu. Quanto a nós, fomos embora de Veneza e toda a história foi abafada. Agora eu vou até a morta-viva, enquanto você, caçador insaciável da verdade, vai falar com Narayana. Talvez ele lhe ensine como criar um ser humano com o auxílio da essência primeva. Até isso ele sabe fazer. E se não povoarem um deserto inteiro,
na certa vão me arrumar mais uma preocupação com alguma nova vítima de suas experiências. Sem esperar pela resposta, Nara deu as costas e retirou-se do quarto. Lorenza estava sentada na sala de estar com o rosto coberto entre as mãos. Em sua cabeça havia uma tempestade e um verdadeiro caos de pensamentos. Parecia-lhe estar ficando louca. As evidências mostravam que a partir do momento em que ela ficará inconsciente, até aquele instante onde se viu no túmulo, ocorrerá uma extraordinária mudança em tudo que a cercava. Ela lembrava-se claramente quando estava retornando para a casa de gôndola, cheia de flores que Narayana lhe atirou em profusão durante o curso no Grande Canal. Era muito custo que ela escondia paixão pelo sedutor Narayana, um estrangeiro só na origem, mas que, pelos trajes, maneiras e devoção cristã, não se distinguia dos senhores venezianos, com exceção, talvez, de sua generosidade de sátrapa. Com que criatividade sutil ele sempre encontrava uma maneira de cobri-la com presentes desde que se tornará o seu amante. Após aquela maravilhosa tarde, sobreveio uma noite medonha. O marido fez uma cena violenta. Ela recordou-se trêmula do seu rosto transfigurado, dos olhos injetados de sangue que a fitavam com ciúme selvagem e dos dedos gélidos de Marco, que, feito uma tenaz, apertavam-lhe a garganta. Tudo aquilo se passará há apenas alguns dias atrás. No entanto, o magnífico palácio transformou-se em ruínas, as ruas mudaram de aspecto, os trajes dos transeuntes diferiam daqueles a que ela estava acostumada, e até este quarto, para onde a trouxera o estranho protetor, respirava algo novo, desconhecido. Tudo lhe era estranho ali, desde o fogo que ardia em alguns tubos de vidro, até a inusitada mobília revestida em cetim. Uma dor aguda comprimiu-lhe o crânio e ela, alquibrada, deixou cair a cabeça sobre a mesa. Um toque da mão de alguém fez com que Lorenza estremecesse. Ela se aprumou e pôs-se de pé. Senhora Nara! É a senhora? Balbuciou ela e imediatamente se calou perplexa. Sim, sou eu, senhora Lorenza. Vamos ao meu quarto onde poderemos conversar. Constrangida, Lorenza dirigiu-se obedientemente ao boudoir de Nara, onde, sobre uma mesinha, tinha sido preparada uma refeição, consistindo de legumes, leite e pão, e até mesmo uma taça de vinho. Antes de tudo, coma para fortalecer-se, disse Nara fazendo sentar-se a sua visitante. A visão da comida excitou o apetite de Lorenza. Ela tomou o vinho e experimentou de todos os pratos. Quando quis iniciar as explicações, Nara deteve. Antes de começar com as explicações, a senhora precisa tomar um banho e trocar o vestido. Ninguém deverá vê-la nesse traje. Assim, vamos ao meu banheiro. Lorenza obedeceu calada, sentindo-se exausta e sem condições de refletir. Ela despiu-se obedientemente e emergiu na banheira, onde Nara colocou um líquido de um pequeno frasco. Enquanto a sua visita se lavava prazerosamente, Nara trouxe de seu guarda-roupa algumas roupas e um robe, pois não queria acordar a camareira. O banho refrescou Lorenza e, quando vestiu as peças íntimas de cambraia e o largo robe de seda, com acabamento de renda, sentiu-se completamente bem. Agora você deve tirar uma soneca, disse sorrindo Nara. Antes eu gostaria de agradecer-lhe por sua bondade. Eu a mereço tão pouco e sou muito culpada diante da senhora, murmurou Lorenza enrubescendo e baixando os olhos. Todas as suas faltas diante de mim estão esquecidas e perdoadas, pois aos mortos não se julga. Como primeira explicação de muitas coisas que lhe parecem incompreensíveis, devo dizer-lhe, Marquesa, que a sua letargia durou por muito mais tempo do que a senhora imagina. Nesse ínterim, Narayana morreu. Lorenza empalideceu e gritou em voz surda: E Narayana morreu e eu estou viva? Cobrindo-se de lágrimas, ela prosseguiu em voz entrecortada: porque Deus quis que eu sobrevivesse a ele. Por mais pecaminoso que seja o meu amor, ele nos une com todas as fibras do meu ser. Por ele eu seria capaz de tudo. Ao ver que Nara estava quieta, olhando triste e pensativamente para ela, Lorenza murmurou, tentando sufocar o choro e dominar o desespero: perdoe-me este desafogo da minha infelicidade, que para a senhora equivale a uma ofensa. A minha única desculpa é que não se pode ordenar ao coração, e o próprio Narayana me disse que havia se separado da senhora que não o amava mais, e o fato de ele amar outra mulher era indiferente para a senhora. Isso é verdade?
Seria possível não amar uma pessoa assim como ele? É verdade. Eu nem poderia amar Narayana. Afastava-me dele a sua vida desregrada, seus princípios imorais, as traições, a leviandade cruel com que ele desonrava as mulheres. O seu relacionamento com a senhora e seu marido era indigno. Ele se dizia amigo do marquês e aproveitou-se de sua ausência para seduzi-la. A senhora era tão jovem e bonita, que instigou facilmente o capricho do Stroina. Seu marido, entretanto, tinha um amor sincero pela senhora. Quando a senhora acabou com sua felicidade e honra, ele foi levado a praticar o crime e logo depois morreu. Como? Marco também morreu? Balbuciou Lorenza, deixando-se cair na poltrona. Sim. Só lhe resta orar por ele e pelo seu sedutor. Deus lhe deu vida para que se arrependa e consagre o resto de seus dias às orações e à purificação da alma. Conte-me de que ele morreu e quanto tempo eu fiquei em sono letárgico. Em outras palavras, explique-me tudo o que aconteceu depois que eu perdi a consciência, perguntou timidamente Lorenza. Só que não agora, chega de impressões por hoje. Terei de contar-lhe muitas coisas que poderão perturbá-la, mas agora a senhora precisa descansar. Ao notar que Lorenza se preparava para protestar, Nara disse autoritária e sem objeções: tome este calmante, deite-se no sofá no quarto ao lado e durma. Amanhã a senhora saberá tudo o que quer. E, de fato, Lorenza não imaginava o quanto estava debilitada. A terrível experiência que suportaram sua alma e corpo estava cobrando o seu preço. Assim, mal ela se deitou no sofá, o calmante fê-la mergulhar num profundo sono. Nara olhou triste e pensativa para o belo rosto, que, por séculos inteiros, fora cinzas e agora estava animado por força criminosa. Um suspiro pesado soltou-se do seu peito. Infeliz! Que sofrimentos morais aguardam por você após o despertar? Quando é que, Narayana, a justiça celestial vai alcançá-lo? Quando é que você compreenderá a leviandade criminosa de brincar com os terríveis conhecimentos que vieram parar em suas mãos? Balbuciou ela. Você me odeia e por isso me julga tão severamente, pronunciou uma voz sonora muito familiar. Nara se virou e seu límpido e sereno olhar encontrou-se com os olhos ardentes de Narayana. Você veio admirar a sua diabólica obra? Será que a sua consciência não dói por você ter agido tão cruelmente, mais uma vez, com a vítima de seus caprichos? Recriminou Nara. Mas, prosseguiu ela, você sabe perfeitamente que eu não o odeio, pois o grau de minha iniciação exclui esse tipo de sentimento maléfico. Eu só tenho pena de você e o censuro pelo fato de que você, tendo em mãos a taça do conhecimento, prefere a ela a taça dos prazeres. Lamento que você não quisesse sacudir de si as cinzas de um homem infame e se utilize dos fragmentos dos conhecimentos queridos apenas para fazer o mal ou tolices. Você mesmo sabe que em seu passado há mais maldições que bênçãos. Por que é que você sempre acaba fazendo alusões a Lorenza? Não só a ela. Lembre-se de quantos abusos ocultos você realizou, esquecendo-se de que a terrível, criadora e destrutiva força geradora foi-nos confiada para que fossemos seus mudos e fiéis guardiões e não, absolutamente, para que a utilizemos como divertimento ou satisfação de fantasias pessoais. Os estatutos da Irmandade, a qual você já foi filiado, proíbem expressamente a utilização da matéria-prima violando as leis gerais vigentes, como a de ressuscitar os mortos, o que pode ocasionar desordem e complicações inéditas. Se todos nós utilizássemos as conhecidas propriedades da misteriosa essência da forma que você a utiliza, teríamos posto todo o planeta de pernas para o ar, e você tem razão, Nara, entretanto também há um equívoco de sua parte. A ressurreição de apenas um único ser não irá incendiar o mundo nem abalará a sábia lei que sentencia à morte tudo o que vive. Da mesma maneira, não trará mal a ninguém, se eu tomar algumas gotas da essência da longa vida. Para você as consequências serão muito duras. Eu mesmo vou arcar com elas. Mas poderá você, sabedora das leis a que eu sou submetido, julgar-me tão severamente? É de seu conhecimento que, devido à minha longa vida, o meu corpo astral está demasiadamente impregnado de matéria primeva e que por muito tempo, difícil de ser determinado, não poderei encarnar-me novamente. Assim,
eu sou condenado a vagar. No entanto, visto eu não ser admitido às esferas superiores, sou obrigado a levar a minha existência no meio mundano e você compreende bem as desvantagens de tal estado. Que imaginação humana é capaz de inventar um inferno mais medonho que o vagar em torno da Terra? A dança dos mortos, homens e animais, atmosfera, arena de luta desesperadora de bilhões de seres que buscam o equilíbrio, os lamentos confusos, as cenas de crimes em meio ao turbilhão infernal de mortes e nascimentos. Não, existir nestas condições, positivamente, eu já não tenho forças. Juntar-me ao exército de Sarmiel eu não tenho vontade. A pobre humanidade já sofre o suficiente sem que eu lhes aumente esse sofrimento. Continuar a existência de um cão errante e também não quero. E assim eu decidi vir, pela metade, ao mundo dos humanos para aqui ficar, longe de ter que desfrutar daquele ambiente fétido da primeira esfera. Semi-espírito, semi-homem, eu vou morar na Índia, fortificando-me à semelhança de um yogi com os fluidos vitais, sem fazer mal a ninguém, salvo, é claro, a alguns patifes que não merecem outra coisa. Prometo-lhe não me utilizar mais da matéria primeva e só me divertir com a minha dualidade. Imagine só como será engraçado, se uma velha dama impossibilitada de me ver pisar no meu pé e eu soltar um ai, ou se eu, por exemplo, faço um ah no ouvido de um conquistador barato que está confessando seu amor à amada. E tais tolices o conseguem divertir? Sinceramente, você é digno de pena, Narayana. Meu Deus! Quem haverá de sugerir-lhe o gosto ao verdadeiro conhecimento? Suspirou Nara. Acalme-se. Não vou me dedicar somente às tolices. Assim que me arrumar decentemente, você conhece o meu lema: se é para viver, tem que se viver bem. Eu me divertirei um pouco, ofuscando as pessoas com o meu brilho e intrigando-os com o mistério de que me cerco, fundarei uma escola de iniciação. Terei alguns discípulos, aos quais ensinarei, se não a magia superior, pelo menos os fenômenos produzidos por um semi-mago. E você verá que serei respeitado não menos que Supramati, dotado de todas as qualidades para se tornar um mago genuíno, o que reconheço sem nenhuma sombra de inveja. E agora, até à vista, minha bela ex-esposa. Convido-a, junto com Supramati, a visitar-me. Vocês serão bem-vindos, principalmente você, pois ao renunciar aos direitos de marido e a todos os prazeres a isso conjugados, eu reservo para mim o direito de cavalheiro e tentarei com a polidez do segundo tirar as mais impressões do primeiro. Palhaço! Concluiu Nara, dando de ombros e rindo involuntariamente. De volta para o quarto, Nara encontrou Supramati inquieto e alarmado. Ele perguntou-lhe imediatamente sobre Lorenza e Nara contou-lhe o que havia feito a respeito, acrescentando ter visto Narayana que a censurou por seu ódio, em função do qual ela, presumidamente, o julgava de forma tão severa. Eu também acho que você não tem boa vontade em relação a ele, observou Supramati. Você ficou possessa só porque eu lhe dei um pouquinho de elixir, no entanto, que diferença isso faz a você? Nenhuma, é claro, salvo algumas inconveniências fluídicas, decorrentes dos elos que se formaram entre nós durante os séculos. Eu só acho inútil e temerário deixar que Narayana caia em tentação. Se ele permanecesse em seu estado errante, a aversão a isso teria empurrado para a frente no caminho da purificação e do trabalho sério. Enquanto agora, ele ficará inerte, vai se divertir e não fazer nada. De qualquer forma, estou sinceramente arrependido da minha imprudência, lamentou-se Supramati. Lamentar-se agora é tarde. Não, meu amigo, eu estou vendo que você precisa estudar ainda muito antes de adquirir não só os conhecimentos de um autêntico mago, mas também o juízo. Capítulo X. Para Nara principiaram dias difíceis. Ela tinha que explicar para a pobre Lorenza um fato inaudito, ou seja, que ela havia dormido por mais de 3 séculos e que daquilo que ela conhecia e gostava nada sobrou. O mais triste é que o intelecto da ressuscitada se recusava a entender aquilo que ela considerava ser o impossível. No início Lorenza teimava em desconfiar que naquilo havia uma perversa mistificação, mas a realidade nua e crua logo lhe dissipou a última ilusão e isso motivou um estado tão desvairado, que só um sono artificial conseguia interrompê-lo. Finalmente, após uma semana de desespero mais tempestuoso, gritos, desfalecimentos e rios de lágrimas, Lorenza caiu numa profunda apatia.
Horas a fio ela ficava deitada no sofá, recusando-se a comer e beber, ou, sentada junto à janela, a fitar o canal com um olhar desconfiado e mal encarado, como tramando algo desesperador. Nara vigiava preocupada. Supramati estava totalmente abatido com as consequências de sua experiência científica. Para ambos, o estado de espírito da ressuscitada era ainda mais penoso pelo fato de que se aproximava o dia da partida deles para a Irmandade e eles não queriam deixar Lorenza, antes que passasse aquela perigosa crise moral. Com a anuência de Dakir, decidiu-se levar Lorenza para a Índia e instalá-la numa comunidade de mulheres, cujo destino era idêntico ao dela. Lá tentariam desenvolver-lhe a mente e criar novas condições de existência, voltadas para o estudo e o trabalho. Se ela fosse considerada incapaz de encontrar a felicidade e a paz nessa orientação, então se poderia tentar casá-la, assim que ela adquirisse a devida tranquilidade para reingressar na sociedade com um novo nome, sem revelar-se o segredo de seu estranho e extraordinário passado. Certa manhã, Nara dirigiu-se ao quarto de sua paciente para tentar incutir-lhe a sensatez. Sem dar atenção ao semblante sombrio e preocupado de Lorenza, Nara sentou-se ao seu lado e, em tom severo, com que jamais conversara com ela, observou que uma cristã autêntica, imbuída de fé e confiança, teria se submetido aos desígnios da providência, por mais inexplicáveis que eles lhe parecessem. Ao perceber o rubor e o constrangimento de Lorenza, a mentora relembrou-lhe o terrível pecado que precedia a sua letargia, que ela estivera morta, isso permaneceria em segredo, e que Deus, ao puni-la, foi tão misericordioso, que a uniu a Nara, que ela já conhecia, e assegurou-lhe um novo futuro. Acrescentou ainda que Supramati lhe daria um patrimônio bastante substancioso, que a livraria de quaisquer preocupações financeiras. Assim, ela, com base em sua decisão, poderia retornar à sociedade e casar-se sob um novo nome ou partir com eles para a Índia e descansar entre amigos até se acalmar o suficiente para decidir sobre o seu futuro. A conversa teve seus frutos. A segurança de não ser pobre acalmou, pelo visto, Lorenza, e por fim ela expressou a vontade de ir a uma igreja para orar. Nara presenteou-a com um dote completo e em seguida a levou para a igreja de São Marcos. Assistir à missa, celebrada como nos velhos tempos, fortaleceu a pobre mulher. A partir deste dia Lorenza tornou-se mais sensata e expressou o desejo de acompanhar Nara e o seu marido a Benares. O tempo que lhe restava antes da partida ela dedicou para visitar igrejas e procurar os túmulos de seus contemporâneos, junto aos quais orava longamente. Permaneceu por muito tempo rezando junto ao mausoléu do marido, que, no fim das contas, conseguiu achar. 2 semanas depois, todos partiram de Veneza e foram parar em Chipre, onde instalaram Lorenza na casa de Tortosi. Lá ela deveria esperar por eles. A jovem estava triste e séria, mas calma. Agora já não se receava por sua indiscrição, pois ela havia compreendido que o seu passado não era daqueles que poderia falar. Numa noite escura e tempestuosa, do porto saiu um pequeno barco. Nele estavam 3 imortais que não temiam ondas nem tempestades, dirigindo-se corajosamente para o mar aberto. Assim que as últimas lâmpadas do porto sumiram no nevoeiro, diante deles surgiu um navio fantasma, esperando com as velas içadas os seus passageiros. Quanto tempo durou a viagem, Supramati não tinha nenhuma condição de dizer. Diversos sentimentos agitavam-lhe a alma, quando eles atracaram a uma escarpa perdida no oceano, em suas entranhas de granito ela ocultava os mistérios mais íntimos. A cerimônia de recepção foi igual à da vez anterior e logo depois todos se retiraram aos seus quartos. No dia seguinte, vestido em túnica alva, sério e visivelmente preocupado, Supramati dirigiu-se para assistir à cerimônia religiosa, cuja solenidade o impressionou sobremaneira. O velho sumo sacerdote que realizava o ofício, da mesma forma que meio século atrás, chamava um por um os presentes e ungia suas cabeças com algumas gotas de líquido misterioso que carregava num cálice. Supramati, Nara e Dakir eram os últimos. O ancião ordenou-lhes que ficassem aos pés dos degraus e levou o cálice para o altar. Retornando, ele abraçou Supramati e o beijou calorosamente. Eu estou feliz, meu irmão, em saudá-lo aqui como um membro útil e digno de nossa Irmandade. Você cumpriu aquilo que prometera.
As riquezas não o ataram ao mundo material, não o arrastaram com seus prazeres e não o fizeram insaciável em relação às banalidades mundanas que sempre continuam as mesmas, com este ou outro nome, imperdoáveis até para os seres que vivem e morrem feito insetos, mas que para um imortal não passam de delitos e infortúnios. Você retorna. Nós, sem estar maculado por paixões impuras, trabalhou o bem e passou pelos primeiros degraus do conhecimento. Agora está pronto a iniciar o difícil, porém glorioso, caminho da iniciação superior. Mas eu noto em sua alma o medo e a inquietação diante do imenso campo de trabalho e conhecimento que terá de enfrentar.